Querido Deus, te damos graças por mais um sábado, mais um dia que temos na sua presença, tempo precioso, tempo abençoado que o Senhor nos concede cada semana. Queremos te dar as graças por que estamos aqui reunidos em saúde e felizes de termos esse momento para refletir. Queremos, então, te convidar neste momento para presente conosco. Queremos aproveitar essa hora para ver aquilo que é importante e relevante para o nosso tempo. E assim te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia mais uma vez. Bom sábado. Eu não sei quantos de vocês têm participado do meu estudo começo do mês de maio. Foi numa sexta-feira que eu iniciei um estudo sobre a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. E é bastante da dinâmica daquele estudo. Foi um estudo muito interessante porque houve participação, né? Houve realmente comentários, interação, e eu pretendo continuar nessa mesma dinâmica esta manhã. Talvez para aqueles que não participaram naquela sexta-feira, eu vou brevemente recapitular, porém não vou entrar nos artigos que a gente já comentou, que foram os primeiros 4, tá? Mas eu vou dar um pouco de contexto. Quem teve a oportunidade de participar do estudo da campal passada do Ancião Parminda, talvez se lembra que ele chegou a comentar dessa Declaração de Direitos da Mulher. Só um segundo. Não perder o tempo aqui, vou marcar o tempo. E da cidadã. E eu não sei como vocês fazem, se vocês têm a mesma experiência como eu, mas Ancião Parminda e Anciã Tess, às vezes nas suas apresentações, dão algumas pequenas tarefas, tá? Vão falar, leiam tal artigo, leiam tal texto, e tem o Media Broadcast, onde é compartilhado bastante assunto, bastante material. E o caso que aconteceu com o Ancião Parminda foi que ele compartilhou a Declaração dos Direitos do Homem, de 1789, e ele nos deu uma tarefa. Tá? Ele pediu para cada um ler esses 17 artigos e refletir sobre os artigos, os detalhes dessa declaração, né, com que a gente concordava e com que a gente não concordava, o que era compatível com aquilo que nós entendemos como movimento hoje e o que não era compatível. No dia seguinte, ele então mencionou a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã, que foi publicada 3 anos depois, 1791, tá? Pela mulher Olympe de Gouges. E esse tema, essa pessoa, Olympe de Gouges, já deve ser conhecida por alguns, né? Eu sei que foi compartilhado material sobre ela já no ano passado,
E a pessoa em si já é bastante interessante. Tá? E agora, o que é relevante para nós neste momento? Né? Porque justamente se trata de uma pessoa pioneira, né, dos direitos da mulher, e a Declaração de Direitos do Homem tem sido fundamento, tem sido base para diversas declarações, inclusive a Constituição da República Francesa, a Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, né? Então, é um documento de grande importância e a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã não tem como ser ignorada, tá? Ela entra no momento onde supostamente se lutava pela igualdade, tá? Então, o que o Lampedusa faz é apenas chamar pelo nome, não? Um problema que estava antes sendo ignorado, não? Que era a desigualdade da posição da mulher na sociedade, que nem sequer era considerada uma cidadã. E era uma ironia, não? Podemos dizer assim, não? Que se fez tanto esforço, não? Para se livrar desse jugo, não? Da monarquia, e que estavam dispostos a morrer e matar por aquilo, mas aquele problema que existiu há milhares de anos foi simplesmente ignorado. Tá? E o Lampedusa, na sua introdução, que eu acho que sim vale a pena a gente repetir, ela ela traça esse problema lá ao início, não? Então, por isso que o Anselmo Parmenida, até pelo que eu lembro, ele fala que nós somos os primeiros, não, de entender que esse problema todo não começou no vácuo, não? Começou lá no começo, né? Um problema antigo e o problema central de onde começaram todo tipo de desigualdade. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. E os primeiros slides eu vou pular, logo podemos continuar com o ponto em si, tá? Que é a discussão dos artigos. Mais uma vez, quem quiser participar, eu tenho aqui a telinha aberta, estou vendo vocês, os vídeos, os vídeos ligados, o chat, tá? E vou também reparar nas mãos levantadas. Tá? Quem quiser, por favor, participem. É possível eu não ver também alguém, talvez, levantando a mão, se manifestando. Então, se eu não reparar, vocês ligam o microfone e pedem licença para falar. Tá, ok? Eu vou compartilhar a tela aqui. Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. O Lampedusa, 1791. Tá? Então, a gente está em tempos da Revolução Francesa e o casal, né, real ainda estava vivo. Eles estavam presos, pelo que eu sei. E o Lampedusa, ela não faz pouca coisa com essa declaração. Isso aqui foi uma declaração que foi apresentada solenemente, oficialmente, na Assembleia Nacional, não? E então foi realmente um ato bem significativo. Tá? Eu vou avançar aqui. A Declaração de Direitos dos Homens foi declarada em
89, como a gente falou, pela Assembleia Nacional Constituinte Francesa. Talvez vocês lembram um pouco dessa dinâmica da Revolução. A gente, às vezes, tem uma ideia meio caótica desse período, que certamente foi, mas, ainda assim, devemos lembrar que foi também o momento em que se estabeleceu, né, certas instituições, e foi também um processo bastante organizado e ordenado, tá? Não é assim que eles simplesmente assumiram o poder e implementaram algumas novas leis. Não, teve assembleias, teve decisões sendo tomadas em conjunto, não? E só digo que foram passos bem marcantes na história da França. Isso aqui eu vou pular. Aqui temos uma foto, uma imagem da Declaração dos Direitos do Homem. Tá? Não é coincidência que eles basicamente copiaram essa imagem dos 10 mandamentos. Tá? São 17 artigos, mas eles pegaram essa ideia da ilustração dos 10 mandamentos. Não sei se foi, talvez, como provocação, mas certamente não foi aleatório. Tá? E aqui em cima, né, esse triângulozinho, né, que alguns gostam de criar teorias de conspiração, mas ele representa aqui a razão, tá? E ao lado dessa pirâmide temos aqui essas duas figuras deusas, não? França e Força e Virtude. Né? Então é todo um ato simbólico também, né? para os revolucionários. Olympe de Gouges, ela participou então ativamente dessa revolução, e uma mulher ilustre, né, culta, ela era escritora e, enfim, hoje acho que a gente chamaria ela de uma ativista, né? E em 1791 ela tomou uma atitude e publicou uma declaração que, à primeira vista, se parece bastante com a Declaração dos Direitos do Homem. Tá? Daria para pensar que ela apenas pegou essa Declaração dos Direitos do Homem e trocou homem e colocou mulher. Tá? Mas eu acho que no estudo passado já vimos que não era bem só isso. Essa declaração entrega, né, para ser apresentada na Assembleia Geral. E essa aqui é uma cultura, né, da Olympe, e eu acho que vocês sabem, ela perdeu a vida, né? Ela foi executada na guilhotina, né? Mas hoje ela tem lugar na Assembleia Nacional da França. Encontra-se essa escultura dela, e debaixo dela, que não aparece aqui na foto, mas debaixo dela temos os 17 artigos da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Tá? Tarde, mas hoje ela está lá representada. Então, vou mais uma vez, eu acho que vocês já sabem, gosto muito dessa introdução. Tá? Eu acho ela bastante profunda e acho ela importante para a gente discutir os artigos em si, porque aqui ela já põe alguns pontos importantes. Eu vou pedir para alguém ler, por favor. Se alguém puder ler essa página é a seguinte, esse slide é o seguinte. Quem tiver aí com o microfone disponível, por favor, podem se manifestar. Eu posso ler.
Obrigado, Cris, por favor. Tá. Homem, tu é capaz de ser justo? É uma mulher que te faz a pergunta. Tu não a privarás desse direito. Dize-me, quem te deu a soberana supremacia de oprimir meu sexo? Tua força? Teus talentos? Observa o Criador em sua sabedoria, o percurso da natureza em sua grandeza, da qual tu pareces querer aproximar-te, e dá-me, se te atreveres, o exemplo dessa supremacia tirânica. Remonta-te aos animais, consulta os elementos, estuda as plantas e, finalmente, observa todas as modificações da matéria organizada e aceita a evidência quando eu te ofereço os meios. Procura, examina e distingue, se puderes, os sexos na administração da natureza. Em toda parte, tu os encontrarás misturados. Em todos os lugares eles cooperam em conjunto harmonioso com essa obra-prima imortal. Homem, forjou um princípio dessa exceção para si mesmo? Homem forjou um princípio dessa exceção para si mesmo. Bizarro, cego, degenerado e pedante de saberes. Neste século de luzes e de sagacidade, na mais obscura ignorância, ele quer dominar de maneira déspota um sexo que recebeu todas as faculdades intelectuais. Ele exige desfrutar da revolução e reivindicar seus direitos à igualdade, para dizer o mínimo. Obrigado, Cris. Então, eu creio que essa introdução ela é muito relevante, ela é já cheia de conteúdo, não? Ela traz alguns elos aqui que realmente fazem muito sentido, mas não quero tanto repetir o que foi feito no estudo passado, tá? Então, essa declaração, como já falei algumas vezes, ela foi representada na Assembleia Nacional. Tá? E aqui temos, então, o preâmbulo, não? Porque essa declaração, formalmente, ela se dirige à rainha, tá? Rainha Maria Antonieta, se não me engano, que estava presa. Podemos aqui para os artigos. Tá? Então, vocês sempre vão ver aqui na esquerda. Na esquerda temos o artigo da Declaração dos Direitos do Homem. E coluna direita temos em contrapartida aqui a declaração, o artigo da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Tá bem? Então, a gente tem aqui lado a lado, a gente vai colocar em justa posição aqui sempre esses dois artigos. Tá? Eu sei que estou indo um pouco contra meus próprios princípios aqui de não usar muito texto numa apresentação, mas esse aqui vai ser puro texto, tá? Então, me desculpem. Eu acho que vai funcionar mesmo assim, porque para a gente poder analisar, a gente vai ter que ler juntos, tá bem? E eu sei que alguns de vocês já estudaram esses artigos, mas eu creio que há muitos que também não se tomaram o tempo ainda. Então, é o momento que a gente pode aproveitar e ler juntos e juntos. Então, vamos lá. Eu vou avançar aqui. Os primeiros 4 artigos já abordamos no estudo passado. Então, daqui no artigo 5. Tá? Então, artigo 5. Eu vou convidar alguém para ler a coluna da esquerda, que são os direitos, a Declaração dos Direitos do Homem, e em seguida alguém pode ler a versão da Ulam Tegush.
Artigo 5º. A lei proíbe, senão as ações nocivas à sociedade. Tudo que não é vedado pela lei não pode ser obstado, e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene. O outro artigo? As leis da natureza e da razão lutam contra ações nocivas à sociedade. Tudo o que não é combatido por essas leis, sábias e divinas, não pode ser impedido, e ninguém pode ser obrigado a fazer o que elas não ordenam. Obrigado. Então, reparem que no início eu mencionei, né, que daria para pensar que o Lampedusa apenas pegou a Declaração de Direitos do Homem e substituiu mulher, colocou mulher em lugar de homem. Mas não é bem assim. A gente já viu que ela, às vezes, dá uma conotação, uma ênfase diferente no que ela registra aqui nesses artigos. Tá? Então, a gente quer realmente identificar quais e onde estão essas diferenças desses artigos, que à primeira vista parecem bastante idênticos, bastante parecidos, tá? Mas há diferenças e às vezes essa mudança, né, em poucas palavras, acaba dando um sentido completamente diferente ao artigo. Eu acho isso interessante, porque a gente ficou talvez essa dúvida, né? Por que ela achou necessário escrever essa declaração? Era apenas para contradizer, para substituir a Declaração dos Direitos do Homem, ou se era para complementar, né? Ou se era para esclarecer algumas coisas que certamente não ficam claras na Declaração dos Direitos do Homem. Tá? E eu acho que é o caso desses dois segundos. Tá? Ela está complementando e consertando algumas coisas que não ficaram bem expressas. Deixa eu ver aqui. Eles colocaram isso na declaração para colocar o Estado acima da Igreja. Esse é o artigo 5, o 5º? Não sei. O que vocês acham? A gente lê os dois artigos aqui. Vocês me ajudam agora a identificar as diferenças, tá? Não sei se vocês lembram das aulas do Ancião Parmida aqui no Brasil. Ele foi bem insistente com uma dinâmica, com um exercício, que era ler um texto, um versículo bíblico do Espírito de Profecia, e pedir para a pessoa reformular, nas suas próprias palavras, expressar aquele pensamento. Tá? Isso não quer dizer ler a mesma frase e trocar algumas palavras. É realmente reproduzir o que vocês entendem. Tá? Então, eu acho que é um excelente exercício. Se alguém quiser participar aqui e talvez expressar o que entendeu daqueles artigos, por favor. E também, lembrando, o que eu estou pedindo vamos identificar, está aqui em justa posição esses dois artigos, e vamos identificar as diferenças e o que eles têm em comum, e ver o que a gente pode aprender daquilo. Vejo vocês. Oi, Gabriel. Por favor, Gisele. Não sei se eu vou saber me expressar. Não sei se eu vou saber me expressar bem, só olhando aqui, o da direita, né, que é o da mulher, ela vem enfatizando que lei que ela está querendo falar, que é a da natureza e a da razão. Aí eu me lembrei da parte que a Cris acabou de ler, onde ela cita muito a questão da natureza, ela pega os elementos da natureza, os animais, para defender o ponto dela, né, de que, né, macho e fêmea na natureza estão iguais, né? E aí nesse artigo 5º parece que ela tá usando essa mesma lei da natureza para mostrar que tudo que ela não proíbe não pode ser, né, impedido, ou seja,
Se na natureza macho e fêmea são iguais, na sociedade também, homem e mulher deveriam ser iguais, seguindo a mesma regra. Excelente, Gisele. Eu acho que realmente, por isso que eu acho tão relevante essa introdução, tá? Porque, na verdade, ela coloca uma base, não? De qual a base da discussão para esses direitos. Ela colocou o porquê, logo de início. Eu acho que você identificou bem. Ela faz referência aqui a esse princípio, as leis da natureza. Bem, talvez e sobre as diferenças de um artigo em comparação ao outro. Esse aspecto justamente da natureza, né? Como é sábio essa colocação e claro, né? Porque quando a gente olha para esse argumento, né? E o fato de ninguém pode ser obrigado a fazer o que elas não ordenam. Então, se a gente tem aí um exemplo na natureza, né? E dentro disso a gente olha para nós também, né? Como seres criados, né? E fazemos parte aí também dessa natureza. Fica bem claro, né? Fica uma forma que abrange bastante. E então eu tenho que realmente concordar com a Gi, a forma qual ela colocou, muito interessante. E ver como a Olamp, né? Eu não sei se eu pronunciei direito o nome dela, como ela aborda de forma sábia isso, abrangendo bem. E aí, em contrapartida, esse artigo 5, né, colocado de outra forma aqui, como a lei proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Qual lei, né? Que lei é essa? Porque aqui a gente vê a lei da natureza como sendo um parâmetro. E aqui, essa outra parte, a gente vê a lei proíbe. Mas qual é o parâmetro dessa lei, né? Incrível. Talvez eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Esse artigo, vocês assinariam por baixo? Vocês estão felizes com todos os aspectos desse artigo? Que tem alguns pontos que eu acho não é só porque a gente está trazendo ela aqui como fazendo essa proposta, quer dizer que tudo seja correto, o que a gente vê da mesma forma, tá? Então, realmente está aberto aqui a crítica e também como a vocês concordarem, não? Então, aqui fala que tudo que não é combatido por essas leis, sábias e divinas, não pode ser impedido, tá? E é bastante parecido com o que fala aqui no direito, no artigo dos homens também, né? Tudo que não é vedado pela lei não pode ser obstado. Isso talvez... o que vocês pensam sobre isso? Não? Porque em palavras, nas minhas palavras, eu diria assim, quer dizer, se não existe uma lei específica proibindo algo bem concreto e específico, então você tem liberdade de fazer aquilo, tá? Se não existir uma lei que te proíbe fazer um ato específico, né? Enquanto não existir essa lei, não tem ninguém pode te impedir fazer aquilo. O que vocês pensam sobre isso? Gabriel, deixa eu só fazer um comentário. Eu queria realmente comentar também essa parte, e você acabou falando muito daquilo que eu, na verdade, ia perguntar. Mas quando a gente vai meio que olhar para os Estados Unidos, eles têm toda uma lógica que é que o ser humano,
por ser racional, deveria ser capaz, mesmo sem a lei, de ter uma boa conduta, saber como se conduzir e como se comportar na sociedade também. Então, eu não creio que, mesmo se não tivesse uma lei, que a gente poderia fazer tudo o que a gente quer fazer, né? Não sei se eu estou me explicando bem, mas me remeteu, sabe, a esse ponto dos Estados Unidos. Eu acho que eu entendi, não tudo, mas entendi por parte. Você talvez consegue reformular um pouco e, um, em poucas palavras, que ponto você está fazendo? É que mesmo que não haja uma lei, o ser humano não pode simplesmente ser livre de fazer aquilo que ele quer, porque isso também tropeça nos direitos uns dos outros, sabe? Obrigado. Arthur, Eu me você lembrei levantou de. a mão, e depois Matias, e depois Alexia. Acho que foi essa a sequência. Arthur, por favor. Ô Gabi, bom dia, tudo bem? Ah, quando a gente, pelo menos quando a gente está na faculdade de Direito, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que se não existe lei, se não existe um artigo taxando um determinado tipo de ato como crime, a gente não pode considerar aquilo como crime. Então, se você comete sei lá, você tem alguma ação e essa ação não é tipificada dentro da lei como crime, ninguém pode te processar dessa forma como crime. Então, eu acredito que esse artigo 5º que está exposto aqui na, na tela tem muito a ver com isso. Só que, se a gente for perceber também na lei brasileira, se a gente for começar lá nos primeiros artigos que falam, tipo, sobre os crimes contra a vida, não está escrito não matarás. Está escrito matar alguém. Aí tem a consequência de matar alguém. Nem a própria lei proíbe você de matar alguém. A própria lei só fala para você que você vai ter uma consequência se você matar alguém. Vai ter uma consequência se você ameaçar alguém. Vai ter uma consequência se você roubar alguém. Mas a própria lei não fala para você não mate, não roube, não ameace. Obrigado, Arthur. Eu acho que é aí onde que eu quero chegar. Aqui temos um comentário da Carolina, né? Liberdade de expressão. Isso realmente foi um ponto que me veio à cabeça quando eu estava pensando sobre isso. Não, porque como que fica, não? Porque há pessoas que argumentam que, olha, é garantido pelo meu direito da liberdade de expressão, né, de eu falar coisas que são as minhas convicções, tá? Mesmo que ofendam alguém, eu tenho essa liberdade, não existe lei que me pode proibir. E não sei se alguém lembra, né, do estudo que eu dei na nossa campanha aqui do Brasil. Isso pode variar de país para país. Existem países que sim proíbem que você faça público, né, sua admiração pela ideologia nazista, por exemplo. Não? Tem outros países que não, que acham que e isso faz parte da liberdade, né, de cada um. Agora temos aqui Matias, que está com a mão levantada. Por favor. Eu só queria comentar que acho que é importante o contexto. O contexto é a Revolução Francesa, que é a libertação vamos dizer, a separação de um Estado secular do que é o clero, quer dizer, a igreja, né? E acho que é por isso que os franceses escreveram o artigo 5, para dizer que nem igreja nem ninguém pode vir impor coisas que não são impostos pelas leis. Acho que esse é o contexto. E também queria opinar, somente minha opinião sobre o artigo 5 das mulheres, da Declaração da Mulher Cidadã, que me faz ver que é basicamente um protesto
acho que o ponto que simplesmente está querendo fazer o ponto de não esquecerem das mulheres, não esquecer do direito da mulher. E não que está querendo abranger todas as leis que deveriam dirigir a sociedade. Pelo menos essa é a impressão que me dá, como que ela quer fazer ênfase nisso, no que ela falou no início, que foi o que falou a Gisele. Só isso. Obrigado, Mati. Sim, eu acho que também lembrei quando o Arthur falou, né, essa é uma declaração, tá? Isso não é um código de leis, tá? Isso aqui tem mais um caráter de apelar, né? Assim, como princípios, né? Que são postos aí e em base desses princípios, né, vão se criar leis e escrever uma constituição, porque isso aqui não é uma constituição, é apenas uma declaração, tá? Estão declarando o que eles acham ser certo, elas. Então a gente talvez não deve confundir, né, que isso aqui não é, às vezes não é tão específico, né, na sua maneira como é formulado. E sim, Matias, você falou da separação igreja-estado, né? A gente sai de um contexto autoritário, né? de uma monarquia absoluta, tá? E temos as outras classes, né? Sendo que a terceira classe basicamente não teve voz, né? Então é sobre colocar essas classes em harmonia, né? Em balanço. Então aqui. Obrigado pela contribuição. Alexia, por favor, você tem a sua mão levantada. Bom dia, Gabriel, Gabriela, a todos. Eu queria pedir uma ajuda em relação, o Arthur pode até, de repente, me ajudar mais nesse ponto, nos ajudar. Qual seria, na sua opinião, a melhor retórica diante esse fundamentalismo, que pode até eu gostaria dessa resposta para possivelmente nos ajudar até na questão do decreto dominical, como nos defender, entre aspas, né? Porque nós crescemos, né? Isso é do protestante, isso é do adventista e dos fundamentalistas, ouvindo que não, você não pode ceder à natureza, né? Se a gente mostra na natureza que a mulher é igual ao homem, a fêmea e o macho, a homoafetividade, etc., etc., tudo que a gente está questionando em relação ao sexismo, sempre tem essa retórica da parte dos fundamentalismos, não, mas a natureza é caída, a natureza não, você não pode ouvir a natureza, Alexia, porque você quer namorar uma garota, mas você não pode ouvir sua natureza, você tem que entender que é o homem e a mulher somente, ou então, Alexia, você quer ser melhor que o homem porque você quer progredir isso e aquilo, isso não é assim diz o Senhor. Então, a minha pergunta é de ajuda para possível decreto dominical que está por vir, né? Qual a melhor retórica mais iluminada, Arthur, para a gente colocar isso, entendeu? Que a gente está estudando, que a gente está colocando e que a gente sabe que a natureza revela isso. Essa é a minha pergunta. Obrigado, Alexia. Eu acho que é uma pergunta que vai para todas as pessoas aqui participando, né? Em que podemos nos basear, né? Quando a gente é confrontado sim. com Desculpa, essa é isso questão. mesmo. Sim, eu acho válido. E temos aqui também respostas e comentários no chat, tá? Talvez antes da gente passar a palavra para quem queira responder a essa pergunta específica, vou passar para a Cristiana, que queria também comentar sobre esses artigos. Sim, obrigada. No caso que eu estou
bastante olhando a questão de realmente comparar essa coisa, a lei que proíbe e as leis da natureza que ela traz. Eu estou tentando fazer uma comparação com isso, porque, na verdade, nas leis da natureza, há limites, né? Os seres entre eles têm critérios também. A gente vê uma relação de limites que não é uma coisa deliberada e aí é feito como quer, né? Tem ali a sua ordem, né? Então, a lei, eu vejo como algo que influencia e coopera para a ordem, né? Para que os deveres e os direitos, né, sejam justamente observados e vividos, né? Então, eu realmente gostei dessa comparação, assim, esse detalhe. É só isso. Bom, eu queria fazer um pequeno comentário sobre, se for que eu entendi a pergunta da Alexia, que eu acho que é abrangente bastante. Ela mencionou sobre qual seria a retórica para a gente conseguir explicar a igualdade para as pessoas, seja no mundo fundamentalista e ainda mais usando o argumento da natureza, né? Ou seja, quando a gente vai explicar a igualdade, sempre achei que a melhor forma de a gente falar sobre a igualdade é da forma que a gente aprendeu, da forma que a tese nos passou. Olhar para a história que Deus falou, encontrar que a desigualdade começou por conta de um assunto específico e que isso demonstra por que a história humana está construída acima dessa dominação sexista de homem sobre mulher. Aí, quando entramos na natureza, aqui vou me abrir um pouquinho, eu não gosto muito, eu acho que é uma aproximação legal, eu não gosto muito do argumento da natureza, no sentido de que às vezes fica muito aberto, entendeu? É como que vai lá uma pessoa e vai dizer, olha o leão, ele é o rei. E vai lá uma pessoa que estuda um pouquinho mais e vai falar, você fala hiena em português? Olha para as hienas. A fêmea das hienas é maior do que os machos. E ela comanda. Ela é como o leão entre os leões. Das hienas é a fêmea. Ela é mais forte e ela é maior. E domina tudo, né? E tem uma que é rainha em cima de todas as outras hienas. E os machos estão lá fazendo as coisas. Então, às vezes, como que olhar para a natureza, tipo, o que você quer tirar da natureza? Sim, pode tirar organização, pode tirar equilíbrio. Eu acho que dá para tirar coisas lindas daí, mas daí vem... Enfim, acho que fica aberto, então as pessoas começam a falar. Mais um exemplo. Quando as pessoas... A gente também achava, e poderia ter achado, não, o argumento de, tipo, sim, entendeu? Você está restringindo a liberdade das mulheres quando você as limita para certas áreas da sociedade, quando você diz que elas têm uma função específica. Você está tirando a liberdade. A tese nos explicou, nosso argumento para destruir desigualdade não é liberdade. Por quê? Porque a liberdade é muito ampla. Na segunda onda do feminismo, as mulheres queriam ter igualdade. Mas houve uma onda de mulheres que saíram, não, eu não quero essa igualdade específica que você está pedindo. Eu quero o status que eu possuo agora. Eu quero que meu nome esteja atrelado ao nome do meu marido. E eu ser dona também das coisas que ele possui. Uma coisa assim. Então, quando o argumento de liberdade fica tão aberto, que as pessoas conseguem, vamos dizer, votar com relação a isso. Porque vai ter umas mulheres que vão dizer, não está restringindo a liberdade. E outra vai dizer que sim. Então, é melhor apagar o assunto de liberdade e dizer, não é com relação a quem sinta ou não que foi restringido a liberdade. É com relação a que eu quero que sejam iguais. E que sejam iguais porque é assim que tem que ser. Então, quando a regra é a igualdade, não tem mais argumentinhos de quem se acha que a liberdade está sendo restringida ou não. E eu acho que com natureza é isso. Às vezes, se entramos muito na natureza,
qualquer pessoa vai puxar para cá ou vai puxar para lá. Mas eu já vejo de maneira mais geral, de alguma forma, esse ponto, porque eu acho que, primeiro, a natureza, claro, tem suas leis que são fixas, mas vamos supor, né, ela como um exemplo de igualdade com a nossa vida prática, ela funcionaria como uma parábola, e a gente sabe que as parábolas são limitadas. E a gente está buscando uma restauração ao céu em que, né, em que a igualdade é perfeita. É isso que a gente está buscando, a gente está lutando para conquistar, e a natureza é afetada pelo pecado, ela nunca vai ser um exemplo perfeito, né? Não tem como restaurar a natureza para o ponto do céu. Enfim, a gente tem como buscar restaurar nossas relações, nossa mente, enfim. Mas qual que é o meu ponto? Eu vejo muito, de alguma forma, a igualdade na lei do amor, na lei da vida, né? Que está lá no primeiro capítulo do Desejado. E eu vejo isso tudo no ponto de que a natureza, toda a natureza, claro, ela é afetada pelo pecado, a gente tem que ter consciência, mas olhando para esse lado da parábola, que, né, Ellen White comenta que tudo que tem na natureza, ele está ali para servir. Ele está ali para servir. Para servir, ele também tem que se manter, como a Cris comentou, que tem esses limites. Uma árvore, ela dá oxigênio, né, ela purifica o ar, um elemento fundamental para a vida, ela ajuda o solo ali, mas ela também produz o próprio alimento. Ela não simplesmente se entrega por completo, mas ela se mantém, e nesse processo de mantenimento, ela entrega algo para os outros, e enfim, toda a natureza tende a funcionar dessa maneira. Claro, não no modelo perfeito, porque o pecado afetou tudo. Mas eu enxergo isso, tipo, na igualdade, a gente teria que ter essa visão de serviço, de que todos nós estamos nesse ritmo de serviço, onde existe um sacrifício, claro. A gente tem que, né, enfim, prezar pelo nosso bem-estar, eu falo bastante pela mulher, por nós mulheres, porque a gente tem que sacrificar esse vai, enfim. Mas como a natureza, acho que todos nós temos que ter essa visão de serviço e de entrega e de sacrifício, que, enfim, que é não só se preocupar pelo próprio bem-estar, mas saber que a gente tem que estar, enfim, contribuindo sempre para o bem-estar dos outros. Eu acho que a igualdade, se todo mundo tivesse essa visão, seria mais fácil de alcançar a igualdade. Mas isso é só uma coisa, a igualdade é muito mais complexa quando a gente vem para os seres humanos da Terra e tal, as relações, tudo que implica no mundo de pecado. Só porque tu trouxe isso me lembra que na natureza as pessoas podem olhar papéis. Tal elemento da natureza cumpre um papel, tal criatura da natureza cumpre um papel. Então a pessoa vai lá e vai pegar o argumento, vamos cada quem se entregar pelo outro, cumprindo nossos papéis, Sim. né? Mas isso eu acho que fica uma coisa muito, muito específica e muito manipulatória. Eu tô falando mais do princípio tipo anterior, que quando a Ellen White coloca a lei da vida e lei do amor, já ouvi o Parini falando um pouco sobre isso, é uma coisa mais ampla, é um princípio mais geral. Quando a gente começa a ser muito específico, aí eu acho que começa a se tornar mais perigoso. Quando a gente fala dessa lei geral, eu acho que é mais fácil de, enfim, da gente entender um princípio geral, não ir para caso específico, porque a formiguinha, porque a rã, porque a árvore X, porque o pássaro, sabe? Eu acho que isso daí fica mais... Lara e Pedro, vamos incluir aqui todo mundo a essa discussão interessante. Tá? Desculpe por interromper. Eu acho que vocês falaram várias coisas que são relevantes, são importantes, tá? Mas a gente precisa, faz parte da nossa dinâmica aqui, a gente precisa se limitar e ser bem pontuais, senão a gente abre vários tópicos, vários assuntos e fica difícil depois pensar e formular o que a gente aprendeu. Tá? Vocês tocaram em vários assuntos. Eu acho que é válido questionar esse exemplo que a Lampedusa traz sobre a natureza. Tá? Talvez teríamos que ler também o preâmbulo, tá? Mas o que ela introduz aqui, o exemplo da natureza, é certo. E eu peguei que ela basicamente diz que, porque ela vê os seres humanos como parte desse reino animal, né? Ela fala de todos os animais que existem na face da Terra, tipo, os seres humanos fizeram algo inédito, né? Eles estão subjugando, desprivilegiando as mulheres, né? Sem
faz nenhuma, né? Não faz bem para ninguém, só prejudica, é autodestrutivo, basicamente, né? E talvez é isso que a gente, que ela talvez quer dizer, que a natureza não funciona assim, né? Ela não subjuga só para, sei lá, porque subjuga, porque né? Porque é macho. Mas, enfim, eu vejo que a ilustração aqui da natureza pode ser problemática assim, tá? E como toda a parábola, ela tem suas limitações. Eu vi uma mãozinha levantada aí. Carolina, foi você? Por favor. Oi, gente. Então, eu queria comentar justamente sobre isso da natureza, né, que o Pedro estava comentando. A Tese, ela falou em alguns estudos desses primeiros essays que lançou sobre a gente navegar pelo complexo, em como os modelos de perspectiva de parábolas, eles são simplistas justamente para que a gente possa encontrar as respostas, digamos assim, fazer as interpretações. Mas o problema disso é que você está aberto a qualquer tipo de interpretação. E com a natureza não é diferente. Quando as pessoas olham para a natureza e elas veem determinados roles, determinadas funções, elas estão, na verdade, partindo da sua visão de cultura, da sua visão da sociedade, como é pregado para nós, assim, socialmente, né? Só que, assim, da mesma forma que para eu interpretar uma parábola na Bíblia, eu preciso de ter um entendimento de várias outras coisas, porque a verdade ela vem um pouco aqui, um pouco ali, na natureza também. E eu acho que quando a Olance Bush falou que a gente tem que observar as leis da natureza e da razão, ela não estava partindo somente da observação da natureza para chegar a essa conclusão, mas ela estava olhando para os problemas que estão na sociedade dentro da verdade que ela tinha acesso. A gente tem que olhar como um todo para poder chegar a uma conclusão correta, né? Porque senão a gente também pode interpretar a natureza de uma maneira boa ou ruim. Carolina, gostando muito aqui da dinâmica, tá? Todo mundo dando comentários bem úteis aqui. Com licença, Gabriel. Eu acho que esse tema é tão importante, de uma retórica mais solidificada em relação a esse argumento, porque se a Gabriela pode até dar uma opinião sobre isso. Se a gente vai enfrentar um decreto dominical e vai ser sobre o sexismo, né? É importante a gente saber tudo sobre todos os autores e tudo, mas é importante a gente fazer, de repente, em outro horário, uma sessão de debatermos como que a gente vai ter uma retórica mais solidificada. Se é falando só sobre as dispensações, que agora é o tempo de entender isso, ou seja o que for, porque ficar só falando da natureza, a retórica imediata deles vai ser essa. Não, mas a natureza é caída, Alexia, você não pode se defender através da natureza. Então, assim, a minha sugestão é que a gente faça um outro horário sobre esse ponto. Eu não sei se ficou claro. A minha pergunta é essa: qual a melhor retórica solidificada para a gente avançar no momento que saiu o decreto em relação ao sexismo? Entendeu? Para a gente não ficar divagando nos pontos e a gente, às vezes, se perde até em como nos defender, enfim, é isso. É uma sugestão apenas, a gente debater esse assunto. Obrigado, Alex. Assim, eu acho que já foi mencionado aqui no chat, né? Um debate, vamos dizer, a gente está falando, se a gente for questionado sobre esses pontos, né? Qualquer debate não só faz sentido se a gente tiver alguma base de discussão em comum, né? Se a gente parte de princípios completamente diferentes, realmente não vamos para lugar nenhum, né? Então não adianta discutir com um cristão conservador, né, que crê firmemente no assim diz o Senhor e vai citar versículos, e a gente usa outros princípios como argumento, né? Um não vai convencer ao outro, né? Nunca. Mas, assim, eu acho que, sim, são assuntos amplos que a gente deve estudar e temos oportunidade para isso nesses estudos, tá? Eu vou dar aqui a palavra a Alda,
e logo Dias. Quando a gente usa de retórica, a gente usa argumentos da linguagem, né? A gente utiliza dos elementos da linguagem para convencer as outras pessoas sobre os nossos próprios argumentos, as nossas próprias razões e o nosso ponto de vista. Eu acredito que nós vamos precisar ter argumentos palpáveis para falar a respeito contra esse decreto dominical que virá, que a gente já sabe, a gente está sendo preparado justamente para falar a respeito disso, e eu acredito que o que a gente precisa fazer é buscar o conhecimento, tanto o conhecimento de história, quanto o conhecimento de mundo de uma maneira geral, considerando a desigualdade e considerando justamente essa questão do sexismo. Tudo que a gente puder aprender com relação a isso, a gente vai ter que aprender, mas principalmente o argumento profético, porque a nossa base ela tem que estar na profecia. Nós passamos por um processo gigantesco para chegarmos até aqui. Nós tivemos que desconstruir muita coisa para entender e aceitar o que a gente está vivendo hoje dentro do movimento. E eu acredito que assim o que a gente precisa mesmo é estar literalmente submisso à vontade de Deus, ao conhecimento de Deus, da natureza de Deus literal, não essa natureza física que a gente está acostumado a ver, justamente por causa disso que a Alexia falou. A contra-argumentação das pessoas será justamente a queda, né? O pecado também está na natureza. Então, a gente precisa, sim, estar embasado na profecia, em tudo que a gente estudou, porque não são apenas opiniões, são fatos. E, principalmente, é uma desconstrução de consciência, porque há muitas pessoas que gostam, muitas mulheres que gostam de ser submissas, há muitas mulheres que gostam dessa supremacia masculina, e há muitas mulheres que se permitem serem oprimidas porque a construção da mente delas é uma construção deturpada, bem como a de muitos homens. Então, é a minha opinião. Eu acredito que a gente precisa ter base fundamentada na profecia, ter base fundamentada na história, que é o que a palavra diz, né? A menos que a gente, que a Ellen White diz, a menos que a gente se esqueça da maneira que Deus fez no passado, a gente não tem nada a temer. Obrigada. Obrigado também. A gente precisa concluir, tá? Eu ainda vou dar a palavra para Matias e para Renilde. E também comentários aqui no chat, tá? Sobre essa questão da submissão, e afinal está escrito na Bíblia, né? Esse momento breve que eu tenho sobre isso, que a gente não deve esquecer, né? Que essa submissão do pecado, tá? É como se fosse uma consequência inevitável do texto pecaminoso. Aí eu pergunto a vocês, né, se a gente pode se aderir a isso como diz um senhor, né, sendo que vocês não deveriam mais pecar, né? Então, eu acho perigoso simplesmente pegar e falar, mas mulher tem que ser submissa porque é assim. Não é bem assim, tá? Não foi assim que Deus quis. Ele nunca quis que seres humanos tivessem que sofrer essas consequências do pecado, né? Levantadas tinha aqui, Matias, cadê tu? Eu ia falar uma coisa bem semelhante ao que a Alda disse, então não vou gastar nada de tempo. Simplesmente que não acho que nunca foi o argumento a natureza. Tipo, não lembro de até ter falado sobre a natureza para defender a igualdade. A base profética tem que ser o que a gente recebeu como mensagem, que é basicamente o que a Tessa apresenta, que é uma retórica bastante sólida, perfeita, que ela passa muito tempo estudando antes de vir apresentar a gente. Então, eu concordo basicamente com o que a Alda disse e acho que a base deve ser isso, o que a Tessa vem apresentar a gente. Obrigado, Mati. Se eu faço referência a esse argumento, é porque foi algo que o Anselmo Parmeida mencionou, né? Que
não somos os primeiros a identificar que esse problema é bem antigo. Começou lá no começo, não? E talvez é muito curto para elaborar esse ponto da maneira como eu entendi. A gente consegue perceber a dificuldade de fazer a colocação usando a Bíblia, porque a gente percebe que a interpretação é diferente, então tanto nós podemos chegar usando a Bíblia, quando quem é contra os mesmos pontos que nós estamos colocando pode também usar a Bíblia ao contrário. Assim eu vejo também a natureza. Então, isso é muito delicado, realmente é preciso muito entendimento para que nós sejamos capazes de fazer essa comparação e esse contraste, usando a Bíblia ou a natureza. É isso mesmo. Bernide, sim, eu lembrei o pontinho que eu estava tentando expressar, né? Eu acho que é o que o Lampedusa, a sua família, expressa é que esse problema da desigualdade existiu lá desde o começo, né? Um problema antigo e é o problema a ser abordado, né? É basicamente como eu falei na introdução, né? Como que podemos falar em sair dessa tirania, né, da monarquia? Como a gente pode falar em defender direitos, né, se a gente está fechando os olhos para o problema mais óbvio, né, que é essa tirania contra e isso foi um ponto que, por isso que eu acho que se encaixa, sim, esse exemplo da natureza, né? Com todas as suas limitações, ele é um ponto que precisa, um argumento que precisa ser usado com moderação ou com porque, obviamente, tem aspectos que não vão colaborar para fazer o nosso argumento. Eu vou terminar o estudo por aqui, tá? Vocês veem que assunto não falta, né? Temos aqui apenas um artigo que a gente conseguiu discutir, são 17, a gente está no 5º. Não é realmente um tema que só eu preciso apresentar, tá? Vocês todos têm acesso a esses artigos e quero convidar também a todos se familiarizar, né, com esses artigos e talvez compartilhar, né, porque são pontos bem relevantes. Tá? Eu vou encerrar o estudo aqui com uma oração e convido vocês a se ajoelharem comigo, tá bem? Querido Deus, te damos graças mais uma vez pelo sábado e pelo momento de estudo. Sabemos que temos muito que aprender e muito mais ainda que desaprender. E sabemos que estamos em muitos aspectos atrasados e apenas descobrindo as coisas agora, sendo que é um problema antigo, que já houve várias pessoas ao longo da história que viram confrontados com o dilema da desigualdade, que lutaram contra isso. E pedimos que o Senhor nos conceda tempo e graça para que possamos entender e defender essa causa, que possamos praticar isso em nossas vidas, no nosso dia a dia, e que cada um possa experimentar essa transformação. Assim te pedimos e colocamos em tuas mãos o restante desse sábado. Em nome de Jesus, amém.